Dia santo. Santo dia. Então que bom que vocês estão conosco em mais um Consagra-te TV. Neste mês de maio, mês de Maria, mês das mães, nós estamos ainda discutindo as bem-aventuranças, em especial as bem-aventuranças da Virgem Maria. Desde agora me proclamarão todas as gerações benditas. Então, Nossa Senhora, aquela que muito nos ama, nos trouxe um convidado especial, o Padre João Medeiros Filho, consultor acadêmico da Faculdade do Heitor Araújo Salles. Ele, escravo de amor da Virgem Maria, orientador espiritual da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, imortal da Academia de Letras, e vem falar daquela que foi assunta aos céus, a bem-aventurada Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que nos diz: por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Veja só, a Virgem Maria transpassa e entra e sai nas Sagradas Escrituras, independente das gerações. E o que nós vemos hoje, a Virgem Maria ser mais conhecida e amada, é o cumprimento desta profecia. Ela que desde o Antigo Testamento, dos Salmos, no Novo Testamento, no Apocalipse, ela que reina, ela é a nossa rainha. Então Nossa Senhora, no Salmo 118, no versículo 1, muito bem se encaixa neste salmo. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. E os que não praticam o mal e andam em seus caminhos. A Virgem Maria é esta que mergulha nos caminhos do Senhor. Então, o Padre João Medeiros, a alegria de estar com o Senhor aqui conosco. Qual o conceito de bem-aventurança na literatura bíblica? Primeiramente, um grande abraço, minha bênção sacerdotal, minha amizade, meu carinho, minha ternura para os telespectadores da TV Potiguar que nos acompanham neste programa. O conceito de bem-aventurança na cultura, na literatura bíblica, é muito largo e, na verdade, se aplica não só a Deus, aos santos, mas de maneira bem especial à Virgem Maria. Faz parte da mentalidade bíblica o que nós chamamos a literatura sapiencial, a literatura profética, a literatura histórica e a literatura de louvor ou de oração. O conceito de bem-aventurança faz parte daquilo que nós chamamos a literatura sapiencial, que diz respeito, como o próprio nome diz, à sabedoria. Mas vamos à definição do que significa bem-aventurado, feliz, ditoso, bendito na mentalidade e na cultura bíblica. Em grego nós temos a palavra makarios, que significa bem-aventurado, bendito, ditoso, feliz e assim por diante. Makarios é aquele que é isento de dor, de sofrimento, de problemas, de tribulações. E na cultura grega, Makarios era aquele que, na verdade, era um ser superior, por conseguinte, um deus. E os deuses gregos eram chamados de Makarioi, ou seja, bem-aventurados. E o povo da Antiga Aliança assimilou muito a cultura grega e passou para a sua terminologia o termo bem-aventurado, mostrando que, na verdade, bem-aventurado é aquele que é perfeito. E só Deus é bem-aventurado, porque só Ele é isento de maldade, de injustiça, de erro, de tudo aquilo que não condiz com a sua natureza de perfeição e que talvez faz parte da nossa realidade humana. Então, bem-aventurado, no conceito bíblico, na mentalidade do Antigo Testamento, é Deus. E Jesus Cristo é o bem-aventurado, porque Ele é Deus realmente feito homem, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso nós temos exatamente uma série de citações do Antigo Testamento que fala que Deus é bendito, é glorioso, é ditoso. E o homem também é ditoso, é bendito, é bem-aventurado, é glorioso,
na medida em que faz parte da realidade divina como seu filho, pois Deus nos deu o espírito da perfilhação, pelo qual nós chamamos a Deus de Pai, como assim se expressa o apóstolo São Paulo quando falava aos cristãos da Galácia. Assim, na verdade, bem-aventurado é todo aquele que busca a perfeição e se aproxima da perfeição. E voltaremos a este assunto. Maria Santíssima é a bem-aventurada por excelência, pois ela foi isenta de toda maldade e de todo pecado pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E assim ela é, na verdade, a grande bem-aventurada do Evangelho, da Sagrada Escritura, da Igreja, de todos aqueles que a amam como verdadeira mãe. Então, bem-aventurado, prezados amigos, radiovintes ou telespectadores, é todo aquele que se aproxima de Deus. Por isso, a bem-aventurança tem uma dupla finalidade, de proclamar a virtude de alguém e ao mesmo tempo ser uma bênção. Assim nós temos no Antigo Testamento, sobretudo no livro dos Salmos: feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás feliz e alegre. Nós encontramos lá no Salmo 127 e assim por diante. Então, a bem-aventurança é a proclamação de uma virtude, de uma aproximação da nossa vida perto da vida divina e sobrenatural de quem nós somos realmente filhos e co-herdeiros, no dizer do apóstolo São Paulo. Então, com essas considerações, nós queremos mostrar a presença desse conceito de bem-aventurança, que diz respeito a Deus, diz respeito aos seus filhos e diz respeito de maneira bem particular, peculiar, especial, à grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Então você jovem que está nos ouvindo, veja que beleza esses ensinamentos. O salmista, no Salmo 118, versículo 9, ele coloca uma pergunta que eu coloco também para você. Como uma jovem manterá pura sua vida? E ele mesmo responde: sendo fiel às vossas palavras, ó Senhor. E a Virgem Maria, com certeza, rezou esse salmo, e ela devia, na sua oração, dizer: de todo o coração eu vos procuro, não permitais que se aparte de mim vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-vos vossas leis. A Virgem Maria rezava com o Antigo Torá, com os livros que tinham escritos na sua época. Mas agora nós estamos vivendo este Novo Testamento, essa nova fase. Então, Padre João Medeiros, como se dá as bem-aventuranças no contexto atual do Novo Testamento? Nós dissemos anteriormente que a partir da vinda, da encarnação do Filho de Deus, o grande bem-aventurado, pois é Filho de Deus, é Jesus Cristo. Então nós viveremos a bem-aventurança na medida em que nós nos aproximarmos do grande ideal, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro Adão, o novo Adão, de que fala o apóstolo São Paulo. Então é na medida em que nós vivemos o ideal de Jesus Cristo, que nós somos bem-aventurados. Há uma colocação que às vezes as pessoas não se apercebem, quando o Papa, ou então a congregação dos santos, antes de canonizar um cristão e declarar as suas virtudes heróicas, ele declara aquela pessoa bem-aventurado, bem-aventurada, beato ou beata, que é a mesma coisa, para mostrar que, na verdade, ele ou ela se aproximou do ideal, que é Jesus Cristo, da perfeição, que é Deus, que se torna presente, visível, tangível em Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade. E esse Cristo nos legou as bem-aventuranças do Novo Testamento, que serão objeto de outros comentários, mostrando que é exatamente o caminho a ser seguido para que nós nos tornemos bem-aventurados, felizes, ditosos, benditos e assim por diante. Então, partindo do paralelo do Antigo Testamento, em que Moisés subiu a montanha e recebeu de Javé, o Deus Todo-Poderoso, as tábuas que continham
as 10 leis, o decálogo, da mesma maneira, num paralelo, Cristo sobe a montanha, ele entrega aos discípulos não mais os mandamentos da antiga aliança, as tábuas da lei, mas 10 novas realidades, porque no aramaico nós encontramos 10 bem-aventuranças, e na tradução da Bíblia de Jerusalém, de outras traduções, nós encontramos 8 ou 9 bem-aventuranças, porque a penúltima bem-aventurança, originalmente, ela é dividida em duas, por uma questão de mais consistência. E assim nós temos o paralelo. Cristo mostra que, na verdade, a felicidade do homem está em viver a palavra de Deus, viver a sua vontade, viver o seu desejo. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois é, esse é o Salmo 127. Neste Salmo, podemos meditar, seguir os caminhos do Senhor. No Salmo 105, felizes aqueles que observam seus preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Então você é convidado a ser um bem-aventurado, você é convidado a ser feliz, você é convidado a fazer o que é reto. Continue fazendo as coisas certas, meu irmão. A verdade lhe bem-aventurará. E então o Padre João Medeiros, as bem-aventuranças por excelência, nos fale mais sobre este tema. As bem-aventuranças por excelência estão contidas em toda a mentalidade do Novo Testamento, em toda a doutrina de Jesus Cristo, especialmente nos seus evangelhos. E a grande bem-aventurada do Evangelho, ou a grande bem-aventurança que nós encontramos, é Maria Santíssima. E por quê? Porque Maria Santíssima é o único exemplar da humanidade que atingiu a perfeição, que é perfeita, que é imaculada, que é pura. Então ela é a bem-aventurada por excelência. Ela é exatamente a bem-aventurança por excelência para toda a história da humanidade. Por isso, é bom que nós meditemos durante todo este mês de maio sobre esta grande pessoa, esta grande figura e personagem da história do cristianismo, que é Maria Santíssima, aquela que é mãe de Deus, nossa mãe e mãe da igreja, aquela que preside a nossa vida, que com a sua ternura, ela realmente acompanha o nosso dia a dia, não só enxugando as nossas lágrimas, mas mostrando o caminho a percorrer e a seguir como discípulos do seu Filho bem-amado, Jesus Cristo. Nesse meu último livro, intitulado Na Estrada de Emaús, tem um capítulo que versa sobre Maria Santíssima, a bem-aventurada por excelência. Então, os que desejam poderão ler com atenção esse capítulo, e eu termino com as bem-aventuranças do Evangelho, em que eu mostro não só o sentido, mas procuro traduzir numa linguagem mais atual o que é realmente o pensamento de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. Vou ler apenas um pequeno texto sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, disponível para Deus e os irmãos, despojado de bens e ambições, aberto à solidariedade e à presença, vazio de autossuficiência, apego, egoísmo e mesquinhez, repleto de esperança e de fé, porque deles é o reino dos céus. Então, a bem-aventurança na mentalidade bíblica é também um programa de vida, e nós queremos que os nossos cristãos vivam cada vez mais a palavra de Deus e tenham nela o seu programa de vida. Tenho 47 anos de sacerdócio. Pouquíssimas vezes escutei as pessoas dizendo: Padre, eu pequei porque não estudei. Eu pequei porque não aprofundei a palavra de Deus. As pessoas confessam os seus pecados porque mentiram, porque fizeram isso ou porque fizeram aquilo, mas nunca porque foram talvez aposentados, acomodados no tocante a palavra de Deus, no tocante ao ensinamento, à doutrina de Jesus Cristo, que nos faz bem-aventurados, felizes e ditosos. E a Virgem Maria é aquela que fez isso com perfeição, e ela clama:
Por isso agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. No livro do Provérbios, Provérbios 8, versículo 32, se diz: e agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos. A Virgem Maria foi o caminho que o próprio Deus escolheu. A Virgem Maria é o caminho curto, o caminho seguro, o caminho perfeito, o caminho que o próprio Deus quis vir a nós. É o caminho que o próprio Deus quis vir a você, ao seu encontro. Todas as gerações proclamarão a Virgem Maria bem-aventurada, inclusive você, filho amado de Nossa Senhora. Então, no Novo Testamento, o evangelista Mateus, ele nos diz: mas quanto a vós, bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. É a palavra do próprio Deus, escrita por Mateus. E o evangelista João, no capítulo 20, versículo 29, Jesus diz claramente: creste porque viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. E você, bem-aventurado, você viu? Você está desejando ser bem-aventurado ou bem-sucedido? Você precisa ver aquilo com os olhos do coração. Se são benditos os que creem, os que inventam, os que mentem, os que só querem ser bem-sucedidos, são o que, Mara? Parece que nós vamos falar hoje sobre o assunto de português. Sinônimo de bendito, feliz. Antônimo de bendito não tem outro, maldito. Aqueles que acrescentarem alguma coisa às profecias que Deus revelou, terão também por acréscimo o que, meus amores? Nós sabemos, sofrerão pragas. Mas aqueles que também, ao contrário, tirarem alguma coisa das profecias que Deus nos colocou, também terão retirado o seu direito às bem-aventuranças, terão fogo. Nós temos que compreender que tudo na vida é recompensa. O próprio Deus quer nos dar recompensa. E Ele irá nos recompensar, irá te recompensar pelas tuas obras, pelas tuas virtudes. Como o Padre falava hoje, pelos teus estudos, pelos teus esforços, pelos teus conhecimentos. Mas temos que compreender também que as consequências do pecado são claros. As consequências dos pecados são perigosos, são trágicos. Por quê? Porque é evidente. Pecado vai me trazer uma consequência. Essa consequência é justamente a condenação, a perdição. Nós temos que perceber isso. Lúcifer, anjo de luz, transformou-se em anjo das trevas. Houve uma mudança de bendito para maldito. Então também nós temos que compreender que essa transformação se deu pela luz, passou a ser vaidade, passou a ser orgulho, passou a ser mentira. O pai da mentira por excelência é Satanás. Então se você começa a inventar, a criar coisas que não foram ditas por Deus, você terá as mesmas consequências das quais Lúcifer também teve. Veja só, ele quer fazer com que as pessoas não amem o Criador, não amem aquele que é o todo bem. E para isso ele vai cada vez mais se intensificar. Perceba, a grande intriga que Satanás tem também é a essa bendita, como o padre falava, a mulher. Por isso que ele vai dizer o quê? Que Satanás, não é, busca a mulher para justamente denegrir, mas não a encontrando, ele vai fazer quem? Vai fazer perseguição a quem? A você. E diga que bom, porque se você não for perseguido por Satanás, talvez então você não seja filho e descendente da mulher. Então que graça é estarmos sempre procurando ser benditos. Agora compreenda bem, Satanás ele não vai se apresentar para você, não vai se apresentar com você como uma serpente, como um enganador. Não, ele usa disfarces. E o disfarce que ele vai usar é própria luz, é própria justiça, é própria piedade. Ele não vai se mostrar como ele é, ele não vai mostrar-se como feto, ele vai mostrar-se como bom. Por quê? Para enganar aqueles. Então nós temos que saber que as profecias estão bem claras e vai nos falar sempre dos falsos profetas. Aqueles que vão nos tentar mostrar algo, mas que é mentira. E nós temos que compreender que benditos serão aqueles que são lavados, não é? Pelas vestes do sangue do Cordeiro. Só seremos benditos, receberemos a coroa da glória se estivermos acorrentados intrinsecamente, vivendo essa parte na cruz. Da cruz brota o sangue redentor, o sangue que pode purificar os nossos pecados. Então, se você não busca a cruz, não busca viver a alegria da cruz,
é difícil você ser bendito, porque você vai se deixar ser seduzido pelos prazeres de Satanás, pelas mentiras de Satanás. Fica atento, se é cruz, se é alegria, serás bendito. E Nossa Senhora diz: desde agora me proclamarão bem-sucedida todas as gerações? Não, meu irmão. Você que é consagrado, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então você abra do olho que é bem diferente ser bem-sucedido e ser bem-aventurado. E estamos discutindo as bem-aventuranças, está sendo bem batido. Lá São João, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 7, o próprio Deus nos diz: eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática a profecia deste livro. Felizes aqueles que põem em prática as profecias das Sagradas Escrituras. Então, Mara, que profecias são essas? Que promessas são essas? Primeiro, meus amores, nós temos que compreender que a entrada do pecado se dá no livro do Gênesis, né? Mas justamente essa retirada do pecado vai estar bem escrito no livro do Apocalipse, é justamente como vai sair esse pecado da humanidade. O que significa Apocalipse? Apocalipse vai dizer o quê? Revelação, vai fazer descobrir tantas coisas. Cristo é aquele que nos quer revelar tudo, entende? Nada do que ele quer fazer quer que a criação seja pega de surpresa. Lógico, no livro de Apocalipse ele vai falar muito por símbolos, para quê? Para que nem todos que escutam compreendam, porque senão o mal poderia fazer suas artimanhas. Mas Deus vai dar a João justamente o que? A capacidade de ter visões, de escutar. É como se João tivesse tido um filme. E é o que nosso Senhor diz? Que ele deve escrever às nações, para que todos tomem conhecimento daquelas coisas que estão sendo ditas. Ele vai falar muito, não é, no Apocalipse, sobre o quê? Sobre novos céus e novas terras. Ele vai nos colocar a grandiosidade da grande cidade, a Nova Jerusalém. Vai falar dos portões, dos muros, e vai dizer que Deus será o nosso Deus e que nós seremos seus filhos. Então tudo que está predito no Apocalipse será uma grande alegria, mas alegria para aqueles que vivem em Deus, alegrias para aqueles que querem buscar os conhecimentos de Deus e viver nossa vida, sua vida, de acordo com aqueles mandamentos. O mal sempre vai ser derrotado. Por quê? Porque a vitória é de Cristo. Vitória de Cristo porque ele é o nosso herói. Então nós temos que compreender isso. O Apocalipse vai falar do juízo, o juízo de quem será salvo. Quem será salvo? Aqueles que escutaram a palavra de Deus. Quem serão os condenados? Aqueles que rejeitaram Deus. Atente à sua vida, se está decorrente com os ensinamentos de Deus. Veja se você está se dedicando à Virgem Maria, porque se você está se entregando à Virgem Maria, cada vez mais você vai buscar a sua vida ser pautada em Deus, entende isso? Então nós temos que ver que o anjo desceu do céu para avisar a todos aquilo que está para acontecer. Satanás será preso por 1000 anos. Mas nós temos que compreender que também depois haverá um tempo que ele vai ser liberto. E aí virá o julgamento. E aí que eu peço que tenhas caridade com a tua própria vida. Que você possa repensar o que você está fazendo hoje. Porque o hoje será a sentença do seu amanhã. E esse amanhã não demora muito. O livro de Apocalipse não está longe de tudo acontecer, está bem próximo, bem perto. Então que você possa desejar esses novos céus, essas novas terras, que você possa exortar os seus. Não tenha falsa modéstia, mas viva uma vida pautada em Deus. Busquem aquele que vocês amam enquanto há tempo, porque nós temos que evangelizar, nós temos que levar as pessoas ao culto, ao sagrado. A Sagrada Eucaristia deve ser honrada, amada, adorada, para que Deus possa viver no meio de nós, estar conosco, hoje e todo sempre. Nada poderá me abalar. Tome posse dessa música. Nada poderá me derrotar. Minha força e vitória é o nome de Jesus, é o nome do Senhor. Em Maria, nós clamamos Jesus, e que nada poderá nos deixar de ser benditos, bem-sucedidos, ditosos. Então, nesse clima de oração, Padre João Medeiros, que o senhor faça suas considerações finais
que muito agradecemos a sua presença, mas que aqueles que nos ouvem, que pode mais ser dito para este povo bendito? Que a graça de Deus esteja sempre no coração, no lar, na vida de todos os nossos irmãos desta querida cidade que é dedicada à Virgem da Apresentação. Que, na verdade, a paz de Deus, a saúde que vem do alto, sejam realmente grandes habitantes dos corações, das vidas das pessoas. E imploremos hoje um pouco de chuva para aqueles nossos irmãos que sofrem a inclemência da seca. E para todos os que nos veem, a todos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.